pessoal do YouTube, beleza? Marcos aqui do canal Versus Tech de volta com mais um vídeo e hoje com um review aí do Motor X. Bom, ele mede 129,3 mm de altura por 65,3 mm de largura e 10,4 mm de espessura, 1,4 mm de 1 cm,4 de espessura. É grosso, mas não parece, pois nas bordas aqui você pode ver, é bastante fino. Ele é grosso aqui no meio, por isso não parece que ele tem toda essa espessura. Isso, ele só tem essa espessura só nessa parte de cima aqui, onde fica o processador, a câmera. Agora nas outras partes aqui ele é bastante fino. De peso ele tem 130 gramas de peso, é bastante leve para os smartphones atuais. Bom, o processador dele é um processador dual-core de 1.7 GHz, com 2 GB de memória RAM, 16 GB de memória interna, e ele não tem slot para cartão micro SD. A GPU dele é uma Adreno 320, a mesma aí do Nexus 4 e de vários outros aparelhos. Por isso, apesar de ele ter um hardware um pouquinho mais fraco, a GPU é bastante potente e ele roda qualquer jogo aí numa boa. Só que o processador dele, apesar de ser dual core, é um processador muito bom, bastante otimizado. Deve ser pela questão dele ter mais 2 processadores extras. Ele tem processador para 2 outros processadores que trabalham, são dedicados apenas para os sensores, e o processador, o dual core, ele fica para o processamento em geral. Aqui na parte frontal a gente tem aqui o alto-falante. Aqui temos uma câmera de 2 megapixels que faz vídeos em HD, e aqui você pode ver os 2 sensores. Aqui você está vendo que o sensor está piscando, né? Deve ser o sensor de luz. E ele tem esses 2 sensores, e os sensores dele são ligados o tempo todo. Por isso que ele tem 2 processadores extra para dar conta desses 2 sensores e economizar a bateria. Bom, aqui temos uma tela de 4.7 polegadas, AMOLED, com resolução HD 1280 por 720 pixels, que dá uma densidade de pixels de 312 pixels por polegada. Aqui na parte inferior a gente tem aqui o microfone principal, que serve para você falar "Ok Google Now", e ele responde. Como muitos já devem saber, ele pode estar bloqueado como for. Você falou "Ok Google Now", ele responde. Aqui na parte inferior a gente tem a entrada USB 2.0. Na lateral a gente tem, lateral direita, os botões de volume e o botão liga e desliga. E eles são de metais, eles parecem ser de metais. Não tenho certeza, mas eles parecem ser de metais. Na parte lateral esquerda ele tem apenas o slot para nano SIM. Ele é nano SIM junto com o iPhone 5 e o iPhone 5S, ele é nano SIM. Na parte superior a gente tem aqui a entrada para fone de ouvido, no padrão 3,5 mm, e aqui o outro microfone de cancelamento de ruídos. Parte traseira temos aqui câmera de 10 megapixels que faz vídeos em Full HD, 60 quadros por segundo. Uma coisa de LED aqui, o LED flash, logo da Motorola. E aqui nós temos, do lado da câmera, temos o alto-falante. Na parte inferior nós temos algumas informações aqui, como informações da Anatel, e temos mais outro microfone, um total de 3 microfones. Bom, ele tem um acabamento emborrachado na parte traseira, ele não é o Kevlar, que já era aí presente em vários aparelhos da Motorola. Esse aqui é simplesmente um plástico, e ele tem um acabamento emborrachado. Na parte frontal, esse aqui no modelo preto, ele tem acabamento em Black Piano, o que deixa bastante bonito o aparelho. De conectividade ele conta com o Bluetooth 4.0, Wi-Fi ABGN, USB micro USB 2.0, NFC, GPS, AGPS e GLONASS. A bateria dele, ele conta com a bateria de 2000 mAh não removível, como já é de praxe na maioria dos smartphones aí, tirando a Samsung, que continua com aquela tampinha traseira removível. O restante é tudo, a maioria agora está vindo com o selado, né? 2000 mAh, só que o hardware dele faz com que a bateria dure bastante, como eu falei. Apesar dos sensores ser o tempo todo ligado, ele não trabalha o tempo todo com o dual core de 2.7 GHz. Ele tem 2 sensores
dois processadores especiais que servem para todos os sensores de volume, ou de volume não, de voz, de luz, de proximidade, de movimento. Bom, essa aqui é a tela de bloqueio já do Android 4.2.2. Por lados aqui você arrasta para um lado, você tem a câmera. Arrasta aqui para o outro lado, você pode adicionar os widgets que você quiser. Aqui você tem esse negocinho aqui embaixo que é para você abrir o Google Now, e tem esse círculozinho aqui. E aqui para desbloquear. Ele apresenta umas notificações nessa tela bloqueada aqui. E ele tem os sensores, quando você tira ele do bolso, ele mostra as notificações na tela e tudo mais. Essa aqui é a interface principal do Android. Você tem 5 homes que não podem ser adicionadas nem removidas. Temos aqui alguns ícones aqui embaixo. Ele está com o Android 4.2. 4.2.2, o Jelly Bean, e o pessoal lá da Motorola afirmou que em breve, dentro de algumas semanas, ele já estará recebendo o Android 4.4 KitKat. Ele tem um Android quase puro. Ele vem apenas com algumas modificações da Motorola, como são o caso de alguns widgets e alguns programas. Como é o caso aqui do Motorola Assist, que digamos que infelizmente o brilho tá... Eu botei o brilho no mínimo. Isso é uma questão da AMOLED, tá vendo? O brilho, mesmo no mínimo, ela tem um brilho muito forte. O Motorola Assist, ele se adapta a algumas informações, tipo, ele se adapta quando você está dormindo, ele desliga, ele bota o celular no silencioso. Quando você está em reunião, ele também bota o seu celular no silencioso. Quando você está dirigindo, ele também muda algumas coisas e tudo mais. A Motorola também colocou aqui o Migração Motorola, que é para você que está chegando agora na Motorola, no Moto X. Aí você baixa esse aplicativo no seu antigo smartphone. Ele vai passar todos os dados do seu antigo smartphone para o seu Moto X pela nuvem, transferência pela nuvem. Ele também já vem com o KickOffice instalado de fábrica. Bom, a câmera do Motorola Moto X, ele tem 10 megapixels e faz vídeos em Full HD a 30 quadros por segundo. Quer dizer, na realidade ele grava a 30 quadros, mas também ele tem um modo que ele grava a 60 quadros por segundo, para você usar como slow motion. O bastante interessante é que só ele e o iPhone 5S tem essa função. No caso, o iPhone 5S grava a 120 quadros por segundo. E apesar da Motorola não ser pioneira aí no ramo de câmera, a câmera dele não decepciona. Apesar de ter um Android 4.2.2, ele já tem as barras aqui, ó, meio que transparente, essa barra inferior. Não é transparente que nem a do Nexus 5 com o KitKat, mas já é um pouquinho transparente. E como eu falei, ele vai ter atualização para o KitKat. Não sei se vai ficar com as barras transparentes, mas se não tiver, você baixa uma Launcher e faz que nem eu aqui, ó, no meu Nexus 4, que aí você resolve o problema. O interessante do Moto X é isso aqui. Ok, Google Now? Sim, interessante. Sem sombra de dúvida, isso é mais legal, esse comando de voz. Você tem isso aqui no S-Voice, se não me engano, o S-Voice da Samsung tem, né? Se eu não me engano, não, o S-Voice tem, mas ele é só em inglês. A mesma coisa é o Siri da Apple. E a Motorola fez isso aí com a parceria da Google, né? Claro, Google e Motorola estão fazendo um trabalho muito bom. E agora você tem isso aí, e totalmente em português os comandos de voz. Pois é, pessoal, é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa aí aquele like, aquele favorito para ajudar aí, dá uma tremenda força. Se inscreve no canal, valeu e até a próxima. Fui!